Prezados irmãos e irmãs, neste domingo, dia 3 de maio de 2020, nós celebramos o início da quarta semana do tempo da Páscoa. E celebramos com um evangelho que é conhecido como o Evangelho do Bom Pastor. Por isso eu queria convidar o Ministério de Música, não sei se dá, para que nós pudéssemos cantar pelo menos a primeira estrofe, o refrão daquela canção tão conhecida pelos prados e campinas, e assim já nos preparar para que essa palavra que vamos ouvir possa ser acolhida em nosso coração. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Cantemos todos juntos. Tu és, Senhor, o meu pastor, O meu pastor. por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Essa canção nos coloca bem diante dessa realidade de Jesus, o bom pastor, que nos conduz aos verdes prados e que não deixa nada faltar na nossa vida. Amém? Também nesse domingo nós rezamos pelas vocações, as vocações sacerdotais, as vocações religiosas e as vocações dos leigos, que são cada um de vocês que estão aqui nesse momento, nos contemplando e dando a graça da sua presença. Quero dizer para vocês da nossa alegria de poder recebê-los novamente na igreja, depois de tanto tempo sem poder celebrar a missa com a participação dos leigos, da assembleia. Hoje nós podemos ter pelo menos um pouquinho daquilo que no passado, lá em novembro, dezembro, nós tínhamos nas igrejas. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, hoje é dia de oração. Hoje é dia de oração em agradecimento a Deus por esse processo já de retorno, de volta da normalidade que começa. Mas hoje também é dia de rezar a Deus, pedindo pelas pessoas que ainda estão sofrendo. Ontem nós recebemos informações de que na Santa Casa de Montes Claros a situação já está bastante complicada. Um grande número de pessoas já internadas com suspeita de coronavírus. E algumas dessas pessoas já no CTI, na UTI. E dentro do hospital, aquele clima de medo, de insegurança. E as pessoas já começam a
se sentir cada vez mais oprimidas por um vírus que se instalou no meio do povo e que até agora nós não sabemos como lidar com isso. Fora esse sofrimento da doença, tem outros sofrimentos que também, durante esse tempo, nós estamos vendo acontecerem. É o sofrimento das pessoas que estão perdendo o emprego. É o sofrimento das pessoas que foram demitidas. O sofrimento daqueles que estão trabalhando, mas que fizeram um acordo para receber menos, mas que fizeram um acordo para trabalhar um tempo menor e que estão com medo de serem demitidos. Tem o sofrimento daqueles que não estavam trabalhando e agora não conseguem emprego de jeito nenhum. Nesse tempo em que as empresas estão fechadas, nesse tempo em que a maioria das empresas estão cortando gastos, conseguir emprego é mais do que um milagre. E muitas pessoas já começam a sentir a fome bater na porta. Muitas pessoas já começam a sentir medo de não dar conta de pagar nem a luz, nem a água. São sofrimentos que o nosso povo vem vivendo nos últimos dias. E junto com esses sofrimentos vêm os sofrimentos familiares. O marido que não conseguiu trabalho, chega em casa nervoso, briga com a esposa, bate nos filhos. O marido que não conseguiu trabalho e aí começa a beber. O filho que não conseguiu trabalho começa a querer usar drogas. E muitas famílias começam a entrar em atrito. E muita confusão dentro de casa, porque antes você encontrava o seu filho na parte da noite, agora ele fica o dia inteiro lá. Antes você encontrava o seu marido à noite, agora vocês têm que conviver o dia inteiro. E aí começa a impaciência, começa o nervosismo, começa as palavras duras, começa as ofensas. Tudo isso, meu irmão, minha irmã, são situações vividas durante esse tempo de quarentena. E essas situações nos colocam diante da segunda leitura de hoje, que nos ensina como nós devemos viver o sofrimento. Porque uma coisa é certa: sofrer todo mundo vai. Não só por causa do coronavírus, mas a vida em si guarda sofrimentos para todos nós. Se você sabe enfrentar o sofrimento, você consegue passar pelo vale tenebroso com uma certa até altivez. Se você não dá conta de enfrentar os momentos difíceis da vida, você cai em depressão e pode até chegar ao ponto de tentar suicídio, como também nós temos visto acontecer diversos casos em Montes Claros. Casos que não estão sendo nem noticiados, viu? Para não assustar você ainda mais. Se antes do coronavírus já tinha um grande número de pessoas suicidando, agora esse número aumentou. Porque fora a tristeza que a pessoa já vivia, tem agora essa tristeza de ver o mundo de joelhos diante de um vírus que parece não dar trégua. Então nós temos que aprender como viver os momentos difíceis da vida. Nós temos que aprender como passar por dificuldades sem deixar a peteca cair. E esse momento de coronavírus é um momento de teste para nós. É como se esse vírus estivesse nos perguntando qual o tamanho da sua fé. Você é capaz de enfrentar e passar por sofrimentos e ainda manter a sua fé?
Você é capaz de enfrentar restrições, de não ir na missa e ainda continuar mantendo as suas práticas religiosas, a sua vida de oração, por algumas restrições de, por exemplo, ter que cortar algumas despesas, ter que deixar de fazer coisas que você gostaria sem atribuir, xingar e culpar a Deus. Várias são as situações que esse momento que estamos vivendo nos oferece, mas uma delas é certa: sofrimento para todos nós é o que parece estar sendo gerado com esse tempo. E a pergunta que eu faço: como você está lidando com isso? Nesses dias de quarentena, como você lidou com essas restrições? Com tristeza, com desespero? A segunda leitura retirada da primeira carta de Pedro nos diz que sofrer é difícil, mas sofrer injustamente ainda é mais difícil. Sofrer é complicado, mas sofrer por fazer o bem ainda é mais complicado ainda. Então aqui você percebe Pedro falando de um sofrimento que provém do bem que você faz. E portanto esse trecho da segunda leitura se dirige a pessoas que talvez agora durante a quarentena estão querendo ajudar, estão fazendo algo de bom e mesmo assim estão sofrendo, estão sendo perseguidas, estão sendo caluniadas, estão sendo desmoralizadas, estão sendo aviltadas, estão sendo prejudicadas, talvez por pessoas da sua própria família. Você que quer ajudar seu pai e sua mãe que são idosos, e os seus irmãos que moram fora dizem: está fazendo isso é querendo a aposentadoria de papai e mamãe. Muitas vezes as pessoas interpretam mal a ajuda que você oferece. Você que começa a querer ajudar seus vizinhos, ajudar seus amigos, os seus familiares, e as pessoas começam a suspeitar de você, que você esteja querendo algo a mais. E mesmo você que dentro da sua casa sofre pelo bem que você faz, Pedro manda um recado para você. Pedro diz assim: olha, se você suportar com paciência aquilo que você está sofrendo por fazer o bem, você vai se tornar agradável a Deus. Então a conversa de Pedro aqui é como se tornar agradável a Deus. Quem aqui gostaria de se tornar agradável a Deus? Diga amém. Pedro nos ensina como fazer isso. A primeira coisa que Pedro diz: para você se tornar agradável a Deus, você precisa aprender a lidar com o sofrimento. Você precisa entender que o sofrimento faz parte da vida de todos e que não dá para ficar chutando o balde na hora que o sofrimento bate na sua porta. Os homens e as mulheres que querem ser agradáveis a Deus passam por momentos de sofrimento com paciência. Olha o poder dessa palavra nos dias de hoje: paciência. Na hora do seu sofrimento, suporta, mas suporta com paciência. Você que está querendo que essa quarentena acabe logo, paciência. Você que está querendo que o seu marido arrume logo um emprego, paciência. Você que está querendo que o seu filho mude de um dia para o outro, paciência. Você que está querendo que o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó entendam que eles não podem sair e que não dá para ficar o dia inteiro tendo que correr atrás deles, querendo ir para a rua, querendo ir para o mercado, querendo fazer compra, paciência. Paciência é o que vai ajudar você a enfrentar esse sofrimento. Outra coisa que Pedro diz: Jesus Cristo é o nosso exemplo.
Porque Jesus, quando veio a esse mundo, ele aceitou o sofrimento. Ele não fugiu, ele não correu, ele não foi covarde. Ele aceitou o sofrimento para nos servir de exemplo. Como é que nós devemos fazer? E aí, Pedro vai nos dar as dicas de como Jesus fez. Olha só. Ele não cometeu pecado algum. Na hora do seu sofrimento, se você evita cometer pecados, você faz com que o seu sofrimento se torne uma causa de glória na sua vida. Mas se você começa a sofrer por coisas que talvez você nem tem culpa, e você começa a beber, começa a brigar com todo mundo, você começa a descontar nos outros, o valor do seu sofrimento diante de Deus fica comprometido. Então, na hora do seu sofrimento, na hora que as dores começarem, na hora que os problemas apertarem, evita cometer pecados. Evita falar demais, evita xingar demais, evita fazer loucura, evita de esbravejar e beber e aprontar. Lembra, é na hora do sofrimento que nós damos a maior prova da nossa fé. Outro conselho que Pedro dá: quando Jesus era injuriado, ele não retribuía as injúrias. É Pedro dizendo para você: olha, você tem que ser como Jesus. As pessoas xingavam Jesus, mas Jesus não devolvia o xingamento. Você também. Quando seus vizinhos xingarem você, começarem a jogar indireta, seus parentes, sua sogra, seu sogro, seu cunhado, sua cunhada, pessoas que talvez você até espera uma palavra bonita de conselho, de apoio, quando essas pessoas começarem a maltratar você com palavras, não devolva. Não devolva. Se eles quiserem te xingar, que xinguem, mas que você não xingue eles. Ah, mas por que eu não posso xingar? Porque não foi assim que Jesus fez. A Bíblia nos diz que, como um cordeiro levado ao matadouro, ele não abriu a boca. Então, na hora que você estiver sofrendo, pelo amor de Deus, como diz Dona Maria, guarda essa língua dentro da boca. Não fica falando nada, não fica xingando, não fica culpando ninguém. Aguenta firme. Outra coisa que Pedro fala: quando Jesus foi atormentado, ele não ameaçava as pessoas. Tem muita gente que na hora do sofrimento tem o hábito de ameaçar. Ah, se você não fizer isso, eu vou embora. Fala para o marido: ah, se você não mudar, eu vou te largar. Fala para o filho: ah, se você não parar de beber, eu vou colocar você para fora. Jesus não ameaçava ninguém. Ele não respondia aos seus tormentos com ameaças. E foi isso que fez com que o sofrimento de Jesus trouxesse uma glória tão grande para o mundo, a sua maneira de responder às dores. Outra coisa, e essa talvez seja a principal, com ela nós vamos encerrar. Jesus colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Você pode repetir com o padre? Jesus colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Olha como Jesus fazia. As pessoas batiam em Jesus, ele não descontava o tapa. Ele pegava esse tapa e entregava para Deus. As pessoas xingavam Jesus, ele não devolvia o xingamento. Ele pegava essa dor que ele sentia e entregava para o Pai. Por que Jesus fazia isso? Porque Jesus sabe que existe um juiz que é o Pai. E o Pai julga com justiça. O Pai não é um juiz corrupto. O Pai não se deixa vender, o Pai não se deixa influenciar, Ele é justo.
E se o Pai vê que você está sofrendo nessa terra injustamente, e você entregar sua causa nas mãos dele, o Pai vai fazer justiça na sua vida. Não precisa você mesmo querer fazer justiça privada, o Pai faz justiça por você. Jesus colocou a causa dele nas mãos do Pai, e Jesus disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E olha o que o Pai fez na vida de Jesus. Ao terceiro dia Jesus ressuscitou, e as pessoas que ofendiam Jesus, onde estão? E as pessoas que maltrataram Jesus, todas elas foram esquecidas, todas elas se tornaram um nada na história. Assim também pode acontecer com você. Esse momento de coronavírus e todas as crises que você passar na sua vida vão servir para mostrar qual tipo de fé que você tem. Se você é daquele tipo de pessoa que entrega os seus sofrimentos nas mãos de Deus e que não fica tentando devolver o mal com o mal, você vai sair desse momento crescido, amadurecido, vitorioso como Jesus. Mas se você é daqueles que dizem: está todo mundo me batendo, eu vou bater também, está todo mundo me maltratando, eu vou maltratar também, está todo mundo falando mal de mim, eu vou falar mal também, está todo mundo me xingando, eu vou xingar também. Se você é desses, meu irmão, infelizmente, não tem coronavírus, não tem sofrimento que vai ajudar você a ser uma pessoa melhor. Que esse momento não seja para a nossa queda, mas seja para provar que aqui no nosso meio existem guerreiros e guerreiras, homens e mulheres de fé, que nem na hora do sofrimento se dobram, permanecem de pé, de cabeça erguida, com a certeza da vitória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.